good night, good evening, na verdade, boa madrugada, né? São 3 horas da manhã exatamente agora e Deus me despertou para que desse continuidade, né, a nosso estudo com a Bíblia, que já tem um tempo que não tenho conseguido fazer, devido à correria do dia a dia, né? Mas nós sempre temos que ter um tempo para Deus, amém? Então vamos continuar lá, né? Nós havíamos parado no capítulo 8 de Gênesis, né? Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Gênesis capítulo 8, cujo título As águas do dilúvio diminuem. Nós vimos, né, até o capítulo anterior, capítulo 7, toda a criação de Deus, o primeiro homem, a primeira mulher, as gerações que surgiram e a maldade daquele povo que aborreceu Deus e fez com que ele mandasse um dilúvio, né, para acabar com todo aquele povo. Mas que no meio daquele povo havia um que havia chamado a atenção de Deus, havia um que havia agradado ao Senhor, e este era Noé, né? Então Deus permite que Noé e sua família entrem na arca. Ele primeiro ordena, né, que Noé construa uma arca visivelmente talvez impossível para um homem da idade avançada, como a própria Bíblia relata, construir, mas que Noé era temente e obediente ao Senhor, construiu esta arca, entrou com sua família e os animais ordenados por Deus, né? E aqui no capítulo 8 vai dizer assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e a cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Irmãos, interessante a gente notar, né, voltando aqui no versículo 3, que a palavra vai dizer que as águas tornaram de sobre a terra continuamente a cabo de 150 dias. Levou-se 150 dias para que as águas começassem a minar. Ou seja, primeiro Deus determina a Noé que construa algo aparentemente impossível. Diz para Noé que o dilúvio viria em 7 dias. Noé começa a construir aquela arca. Passam-se muito mais de 7 dias, como nós vimos, para que o dilúvio venha. E agora Noé já dentro da arca com a sua família e aqueles animais, a Bíblia vai nos dizer que leva 150 dias para que esta água venha minar. Mas nós não vemos em momento algum a Bíblia relatar que Noé quis desistir, que Noé questionou ou murmurou. Eu fico imaginando, irmãos, como deve ter sido difícil estes tantos dias dentro da arca, onde apenas havia ele e a sua família, para cuidar de 3 andares de arca, para limpar a sujeira de inúmeros animais, para alimentá-los, né? Para ter todo aquele diário. Talvez você que tenha animal saiba o trabalho que dá. Eu tenho um cachorro, né?
E a gente sabe que nós temos rotinas diárias para estar cuidando dos nossos bichos. A gente tem que dar comida, a gente tem que limpar a sujeira, a gente tem que dar banho, a gente tem que dar atenção. Imagina, irmãos, Noé ter que fazer isso com aquela diversidade de bichos. Talvez dentro desses dias Noé estivesse também cansado. Talvez, embora a Bíblia não relate, Noé também estava fraco, meio que desacreditado, por se passar tantos dias, pela exaustão dos trabalhos em que sua família tinha ali dentro. Imagina ficar trancafiado no lugar, não poder ver a luz do sol, não poder ver a lua, não poder ver a rua, apenas aquele lugar com sua família e aqueles animais. Era elefante, enfim, diversos tipos de animais que um só animal às vezes já faz um barulho na hora indevida. Às vezes você está dormindo, seu cachorro começa a latir de madrugada, né? Você já começa a mandar ele calar a boca. Então, são grandes as dificuldades em que Noé passava dentro daquela arca. E ainda assim, a Bíblia vai nos dizer que Noé e sua família ficam ali firmes, que eles não murmuram. E somente tantos dias depois é que as águas começaram a minar. Você está entendendo o mistério? Talvez você esteja nesse momento atolado de problemas. Talvez você está com tanta coisa na sua cabeça, com tanta coisa na sua vida, que você já nem consegue mais enxergar a promessa que Deus te fez. Talvez nesse momento você já esteja tão fraco que não consegue mais acreditar que as águas vão minar. Mas a palavra de Deus vai dizer que as águas minguaram. Que Noé saiu daquela arca com a sua família. E novos povos começaram a ser construídos. Que grandes promessas Noé começou a alcançar. Que aquilo que Deus prometeu a Noé, mesmo que bem depois de 150 dias, começaram a se realizar na vida de Noé. Amado irmão, amada irmã, creia que embora esteja tudo difícil, embora você já esteja exausto com tanto trabalho, com tanta dificuldade, no momento exato, Deus te dará vitória. Amém? Vamos continuar lá. Agora a segunda parte, né, do capítulo 8 diz assim: Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém? Como nós podemos ver, foi muito mais de 150 dias, né?
E Deus deu a Noé ali a sabedoria de soltar aqueles animais para ver se estava seca. E também me chama a atenção nessa segunda parte a paciência que Noé teve. Não só a paciência, mas o cuidado, a sabedoria para somente agir quando tivesse certeza que Deus estava no controle daquela situação. Noé solta o corvo, ele não volta, mas o fato do corvo não voltar não significava ainda para Noé a certeza de que ele já podia sair da arca. Então Noé espera mais um dia e solta uma pomba. A pomba vai, volta para Noé, o que dá a entender a Noé que ainda havia muita água sobre a terra. Noé toma esta pomba para dentro e depois torna a soltá-la. E esta pomba traz no bico uma folha, o que dá a certeza para Noé de que agora a água minou. Mas ainda assim, Noé espera um pouco mais para sair da arca. Irmãos, nós somos tão afoitos, tão desesperados. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, temos pressa nas promessas de Deus, que muitas das vezes não conseguimos ter a sabedoria que Noé teve de esperar sinais do Senhor para saber se de verdade devemos fazer aquilo. Muitas das vezes a gente quer ensinar a Deus como ser Deus, quando na verdade sem Deus nada somos, né? É interessante olhar para a vida de Noé, é interessante refletir na sabedoria, no cuidado e acima de tudo na fé que Noé tinha em Deus. Noé tem um relacionamento, uma fé tão grande com Deus, que ele sabe que é preciso ter um sinal exato e concreto de que Deus já agiu. E muitas das vezes a gente tem um sinalzinho. Às vezes não é nem um sinal, é só algo parecido com aquilo que o nosso coração espera. E a gente sai atropelando tudo. Porque a gente quer tudo do nosso jeito. Porque a gente quer naquela hora. E como dizia minha mãe, o apressado ele come cru, não é mesmo? Porque nós temos que esperar o tempo do preparo do alimento, o tempo das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas por outro lado também eu fico imaginando quantas coisas Noé deve ter aprendido com a sua família nesse tempo de espera. Ele aprendeu o tempo de gestação de cada animal, talvez. Ele aprendeu a lidar com as dificuldades da sua família, né, de temperamento. Imagina que uma família reunida às vezes não demora 20 minutos para rolar um bate-boca, para rolar uma indiferença. Imagina os outros dias trancafiado, né? Imagina você ter a promessa de Deus, você ter que esperar Deus a te responder para você sair e talvez a sua família não ter o mesmo relacionamento, não ter a mesma visão e ficar, e aí pai, quando a gente vai sair daqui, olha marido, eu não aguento mais, eu preciso ver o sol, eu preciso sair desse lugar, esses animais estão me deixando louca e tantas outras coisas que Noé pode ter enfrentado dentro da arca e ainda assim, Noé nos finalzinhos aqui teve sabedoria para ainda não atropelar o tempo de Deus sobre a vida dele. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã? Não adianta tentarmos atropelar o tempo de Deus.
Não adianta a gente tentar apressar Deus a nos abençoar, porque nós vamos nos esborrachar de cara no chão. Porque nós temos que saber que Deus é Deus em nossa vida e que nós somos totalmente dependentes dele. Porque nós não sabemos andar, nós não sabemos falar, nós não sabemos fazer nada se não for Deus na nossa vida. Quando nós tentamos agir do nosso jeito, nós não temos um bom resultado. Nós não temos uma vitória. Talvez você tenha até um resultado bom, temporário, imediato. Mas depois você vai ver que a consequência daquele atropelamento é tão grande que para muitos até, é tarde para voltar. Então, minha irmã, meu irmão, que nesta madrugada nós possamos aprender a esperar o tempo de Deus, aprender a confiar em Deus, assim como Noé confiou. E se você neste momento está com o teu coração ansioso para alguma coisa, que você venha estar pedindo a Deus sabedoria, que você venha pedir neste momento a Deus para te dar temperança e sabedoria para lidar com a falta de tempo, com a dificuldade que você esteja enfrentando nesse momento, eu não sei qual que é. E é muito interessante como que Deus, ele quando quer falar conosco, ele fala e não tem hora certa, não tem meio certo para que isso aconteça. Eu levantei agora às 3 da manhã para fazer apenas a minha oração normal, né, de costume, e Deus me despertou que eu pegasse a Bíblia e viesse a estar junto com vocês estudando este capítulo. E exatamente tudo aquilo que eu estou falando, irmãos, é exatamente tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, né? Porque a palavra, ela antes de cortar para quem está recebendo, ela corta para quem está levando, né? E eu tenho, sim, uma grande bênção, uma grande promessa de Deus na minha vida, do qual muitas das vezes eu quero apressar, no qual muitas das vezes eu quero agir do meu jeito. E se fôssemos falar aqui as consequências que eu já tive por querer apressar os planos de Deus nesta promessa, irmãos, nós ficaríamos aqui até a volta de Cristo, porque grandes foram os tombos, grandes foram as decepções por querer atropelar o tempo de Deus. Se você ainda não passou por isso, eu venho te pedir em nome de Jesus que não queira passar, que comece agora a pedir a Deus paciência, a pedir a Deus temperança, a pedir a Deus confiança e sabedoria, para que você não atropele aquilo que o Senhor tem na tua vida, para que você não tenha que recomeçar. Porque talvez se Noé não tivesse esperado, talvez se na saída daquele corvo, Noé entendesse simplesmente, não tem mais água, o corvo não voltou, deve estar por aí em algum lugar, vou abrir, né? E engraçado que a gente vai ver que Noé, ainda depois de tudo, ele não abre imediatamente a porta, não, ele abre o teto, né? Mas, porque ele sabia que a chuva já tinha parado, ele só não sabia se a terra já estava habitável para ele. Então ele sabia que abrindo o teto nada o aconteceria. Mas talvez se ele abrisse a porta e não tivesse ainda secado aquela água, como de fato a gente viu que ainda não tinha secado quando o corvo saiu, a água iria entrar para dentro da arca, iria inundar, talvez matar muitos bichos, talvez até um dos seus familiares. Grande seria a consequência de Noé. Noé teria sérios problemas se abrisse aquela arca antes do tempo determinado por Deus. Amém?
que você não venha ter grandes consequências por atropelar o tempo de Deus. Que você possa ter mais sabedoria e confiança para aguardar. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo em que Ele nos prometeu, Ele irá cumprir antes da sua vinda. Amém? Vamos agora para a terceira parte, do capítulo 8, que tem como título Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de toda ave e de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meminice, nem tornarei mais a ferir do vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Irmãos, quando a gente acha que já aprendemos o suficiente com Noé, nós vamos ver ainda aqui nesta terceira parte, que embora lá na segunda parte a palavra diz que no segundo mês ao 20, no versículo 14, e no segundo mês ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Ainda assim Noé não tinha saído, ou seja, a pomba saiu, trouxe um sinal para ele, mas ele não saiu enquanto Deus não falou com ele, como diz aqui do 15 ao 17. Então falou Deus a Noé dizendo: saia da arca tu e tua mulher. Noé, ainda que já tivesse a resposta de que ele poderia sair, ele ainda não tinha escutado Deus ordenando ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Talvez você já até recebeu, minha irmã e meu irmão, o sinal de que pode prosseguir, de que pode tomar esta decisão. Mas espera só um pouquinho mais para que Deus venha confirmar se é o tempo. Espera Deus te ordenar, como Noé esperou. E Noé, além de esperar com que Deus ordenasse, apesar de toda dificuldade, apesar de tudo que Noé enfrentou dentro daquela arca, assim que ele sai, a primeira coisa que Noé faz, sabe qual é? Oferecer holocausto ao Senhor, construir um altar, dar glória a Deus. Era como se Noé estivesse dizendo: Senhor, muito obrigado por ter cuidado de todos aqueles bichos, de não ter visto mais a luz do dia, de ter aturado a TPM da minha mulher, das minhas noras e de todas as pessoas, o mau humor dos meus filhos, dos meus genros. Simplesmente Noé saiu e agradeceu por tudo isso. Porque Noé sabia que as dificuldades em que ele estava enfrentando era necessário para o aprendizado de Noé. Quantas vezes a gente passa por uma prova, passa por uma situação tão difícil, e depois que a gente passa, que a gente está na bonança, a gente vai olhar para aquela situação difícil e a gente fala: como eu aprendi ali. Nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu hoje não saberia isso. E era exatamente isso que Noé havia entendido. Por isso Noé sai e vai imediatamente agradecer ao Senhor, porque ele sabia que aquela dificuldade não era para o fim de Noé, era para o aprendizado. Noé certamente saiu daquela arca muito mais íntimo e confiante no Senhor. Assim como eu profetizo nessa madrugada,
que você vai sair dessa situação muito mais confiante no Senhor, muito mais maravilhado pelo poder e a grandiosidade de Deus sobre a nossa vida, amém? Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Não tem nada que esteja fora do controle de Deus, ainda que você não esteja entendendo. Talvez Marta e Maria também não tivessem entendido. Por que o seu amigo, por que o amigo de Jesus, por que o seu irmão estava morto? Se Jesus disse que amava ele e se Lázaro era fiel a ele. Mas a palavra vai dizer que a morte de Lázaro, que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a vida. E também vai dizer que outras vidas foram glorificadas quando viram o milagre de Lázaro. E não será diferente, minha irmã e meu irmão, na sua vida. Essa dificuldade ela vai passar. Ela não vai te matar. Ela vai te dar vida. Porque ela vai te dar muito mais relacionamento e confiança em Deus. E além de te dar muito mais relacionamento e confiança em Deus, pessoas que estão à sua volta reconhecerão o teu Deus e se renderão aos pés dele. Aleluia! Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 9. Capítulo 9 de Gênesis, o pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vinda, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. E com toda alma vivente, que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço no meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do vosso concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Amém? Se você acreditava que por detrás daquele arco, que muitos chamam de arco-íris, haveria um tesouro, um baú de ouro,
Então, aqui em Gênesis capítulo 9, a palavra vai te dizer que isso tudo é mentira, que este arco é arco de Deus e que ele simboliza o conserto de Deus para o homem. Toda vez que olhares para o céu e ver aquele arco, saiba que não há nenhuma íris e nenhum tesouro, mas apenas Deus dizendo: ei, não haverá destruição da terra pelo dilúvio das águas. Amém? Vamos lá para a segunda parte. Segunda parte do capítulo 9, a partir do versículo 20. Tem como título: Noé planta uma vinha. E começou a Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Irmãos, como nós vimos aqui, nesta segunda e última parte do capítulo 9, a palavra de Deus vai dizer que Noé, após ter plantado uma vinha, ele embebedou-se com aquela vinha e ficou nu, O que era-se uma grande vergonha, o que não poderia se fazer mesmo diante da sua família, Deus não aprova esse tipo de comportamento. E de seus 3 filhos, seu filho Cã, ele, ao invés de estar ali, ajudar o pai dele, cobrir ele, para que ninguém tivesse percebido, afinal só estava ele e o pai, somente ele havia visto. No lugar disso, ele leva conhecimento de todos, expondo a situação do pai dele, expondo aquele erro que seu pai havia cometido. E por causa deste erro de Cã, toda a sua geração foi amaldiçoada. A palavra aqui nos disse que quando o pai dele desperta e sabe o que está acontecendo, ele amaldiçoa Canaã, seu filho, filho de Cã. E mais para frente nós veremos que todas as descendências ruins, como os filisteus, os amorreus, todos aqueles que eram contra Deus, vieram da descendência de Canaã. O que um erro pode nos causar? Um simples erro pode nos levar à grande ruína. E muitas das vezes, irmãos, é isso que nós fazemos quando olhamos para um irmão em pecado, quando nós olhamos para alguém numa situação indigna. Ao invés de estendermos a nossa mão e ajudar, nós queremos criticar e levar a conhecimento de outros. E já desde o iniciozinho do mundo, nós estamos vendo aqui, ainda no capítulo 9, que Deus não aprova esse tipo de situação. Se você conhece alguém que está numa situação desagradável a Deus, se você conhece alguém que neste momento caiu por algum motivo, não zombe dele e nem sequer faça cochicho com os seus irmãos, mas ajude no que ele precisa. Porque uma pessoa no erro, ela precisa muito mais do seu amor e da sua compreensão do que da sua condenação. Até porque nós não somos dignos de condenar ou apontar ninguém. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus nos deixou, que foi amar uns aos outros, como a si mesmo.
Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que se você hoje, por algum motivo, caísse ou viesse a errar, você não iria fazer com que as pessoas soubessem, você não iria ter graça de comunicar aquele teu erro a todos. Você iria tentar se consertar, pedir perdão a Deus e sentir vergonha do que você fez. Então não envergonhe o seu irmão. Ame. Se você acha que não pode ajudar, não tem problema. Mas também não o expõe. Ora por ele. Entrega a vida dele nas mãos de quem pode ajudar. Amém? Isso daqui, irmãos, é muito sério. E infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos ver muitos querendo ser mais santo do que os outros, muitos para tapar os teus erros, chamando a atenção dos outros para os erros dos seus irmãos. Às vezes a pessoa ela é tão cheia de pecado, tão suja, tão longe da presença de Deus, que a única forma que ela acha para que as pessoas não descubram é apontando o erro do seu vizinho. Mas você pode enganar todos que estão à sua volta. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós temos um Deus onipresente, onisciente, um Deus que tudo sabe. Então, a Deus você não engana. E é Ele quem determina para onde você vai naquele grande dia. Então, amados irmãos, eu venho pedir que sejamos mais Cristo, que sejamos mais amorosos, que venhamos cumprir mais a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, eu não vou ajudar porque eu não tenho nada a ver com isso. Amém, você não ajuda, mas também não atrapalha. Mas também não venha expor a situação desta pessoa. Amém? E assim nós vamos encerrar o estudo de hoje. Espero que esta palavra tenha edificado a sua vida, tenha falado ao seu coração, porque com certeza falou ao meu coração, porque com certeza eu estou bem mais alimentada nesta madrugada, onde Deus falou profundamente comigo, onde Deus me exortou, aumentou a minha fé, a minha confiança, né, nele, e que você também possa ter sido edificado. Beijos e até a próxima. Bye, bye. Não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar com um amigo. Amém? Beijos!